Parece que o cenário está todo destruído, né? Parece que estamos no vale de ossos secos. Parece que nós estamos sozinhos no meio do vale, mas existe uma mão que nos levou até o vale, é a mão do Todo-Poderoso. E é o Todo-Poderoso que vai liberar uma palavra sobre o profeta. Tu tens fé que esses ossos possam reviver? Quando ele diz, tu sabes, Senhor. Ele está dizendo assim, aos meus olhos pode ser que não, mas sobre a tua palavra eu creio que sim. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Aleluia. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estendereis pele. Porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, ossos com ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles. E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivas. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé, um exército grande ao extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos sepulcros, e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. O livro de Ezequiel, no capítulo 37, está falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel se encontrava em estado de rebeldia. O povo de Israel se encontrava morto espiritualmente falando. O povo de Israel era um povo que já não adorava mais a Deus. É um povo que foi perdendo a sua essência, foi perdendo a sua crença. E é um povo que se tornou morto, espiritualmente falando. Era um povo que não tinha condição de se colocar de pé e guerrear. E Deus dá a Ezequiel uma visão. E nessa visão, a mão do Senhor pega Ezequiel e leva Ezequiel até um vale. Entenda, quem leva Ezequiel até o vale é a mão do Senhor. E quando a mão do Senhor nos leva a determinado lugar ou a determinada situação,
Nós precisamos entender e confiar que quando o Senhor nos direciona para um vale, Ele está querendo nos dar experiência, Ele está querendo que eu e você usamos a nossa fé, e Ele está querendo nos colocar em um cenário de milagre. Por quê? Deserto e vale não é para matar crente. Deserto e vale é para crescimento e para dar experiência. Você quer ver o crente produzir? É quando o crente está no deserto. Eu falo que deserto é terra fértil para crente gerar frutos. E Ezequiel está sendo levado para um vale de ossos secos. Só que o Senhor fala para Ezequiel assim: Ezequiel, passeia sobre o vale. Não é passa pelo vale, é passeia sobre o vale. E Ezequiel, ele começa a andar ali no vale de ossos secos. Ele olha para a direita, ele olha para a esquerda, ele olha atrás. Então, por onde Ezequiel passa, Ezequiel está vendo um vale de ossos secos. Mas o interessante é que Deus vai dar uma ordem para Ezequiel: Ezequiel, é para você passar em volta do osso. Ou seja, Ezequiel, não pisa, não passa por cima, passa em volta do osso e observa. E Ezequiel está dentro do vale. Em um determinado momento o Senhor fala assim: Ezequiel, tu tem fé que esses ossos possam reviver? Aí eu imagino Ezequiel sabendo quem era Deus, e Ezequiel vendo a situação do vale, ele transfere a responsabilidade para Deus: Senhor, tu sabes. Ou seja, eu sei, mas tu é quem pode fazer. Ezequiel, tu tem fé que esses ossos possam reviver? Imagina Ezequiel andando em volta do osso. Tá difícil, mas para ele não é impossível. E Ezequiel, ele vai dizer: Senhor, tu sabe. Aí Jesus, ele vira para Ezequiel e está dizendo para Ezequiel assim: Ezequiel, então profetiza. Mas você imagina, você está num cenário que só tem osso seco. Pode até ser um exército, foi um exército. Aí Ezequiel está olhando, imagina Ezequiel pensando assim: foi um exército, era um povo, já pregou, já profetizou, já guerreou, mas hoje está morto. Aos olhos de Ezequiel, era só osso. Mas aos olhos do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que formou o homem, era um exército. Mas aí Ezequiel, como eu e você, ele está olhando e está vendo só ossos. Aí Ezequiel está olhando para aquele exército e está falando assim: Ezequiel, tu tens fé que esses ossos possam reviver? Tu sabes. Aí Deus vai dizer para Ezequiel assim: então profetiza. Profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel, cheio de ousadia, ele começa a profetizar. Quando de repente acontece um reboliço lá no vale, os ossos começam a se juntar. Um grande exército começa a se formar. Você sabe o que eu aprendo com essa história? Talvez se eu e você olhar para a direita ou para a esquerda, se a gente olhar para o nosso cenário, nós vamos dizer assim: estamos num vale de osso seco. Não é verdade? E quando a gente fala de morto, a gente está falando de algo insensível. Não tem sentimento, não sente dor, não sente nada, não vê nada. Até que a palavra do Senhor seja liberada sobre o vale, era apenas osso seco. Enquanto a palavra do Senhor não havia sido liberada, enquanto o profeta não abriu a tua boca para profetizar, eram ossos e já estavam mortos. Aos olhos de quem estava olhando era só ossos, não servia para mais nada, estava seco, não tinha mais utilidade, não podia mais pregar, não podia mais cantar, não podia fazer mais nada. Mas quando a ordem do céu é liberada e o profeta abre a sua boca sobre a ordem de Deus e ele começa a profetizar, ouve-se um reboliço dentro do vale e os ossos começam a se mexer e levanta-se um grande exército de osso seco. Oh, glória! Aí a Bíblia vai dizer que os ossos se juntam, começa a criar carne, começa a criar pele. Mas olha que interessante, a última palavra a ser liberada é a profecia do Espírito. Sabe por quê? Eu entendi, Carol, que para que o Espírito habite dentro de mim, primeiro Deus tem que me dar sensibilidade. Não tem como o Espírito habitar em um osso seco.
Mas para o Espírito habitar dentro de mim, primeiro eu preciso ter carne, eu preciso ter pele, eu preciso ter sensibilidade. E o profeta começa a profetizar. Tem como o Espírito habitar em mim se eu não sinto nada? Tem como o Espírito habitar em mim se eu sou seco, um osso seco? E é por isso que a palavra de Deus foi liberada lá naquele vale. Ela é liberada sobre a mim, sobre a tua vida todos os dias. Parece que o cenário está todo destruído, né? Parece que estamos no vale de ossos secos. Parece que nós estamos sozinhos no meio do vale, mas existe uma mão que nos levou até o vale, é a mão do Todo-Poderoso. E é o Todo-Poderoso que vai liberar uma palavra sobre o profeta. Tu tens fé que esses ossos possam reviver? Quando ele diz, tu sabes, Senhor. Ele está dizendo assim, aos meus olhos pode ser que não, mas sobre a tua palavra eu creio que sim. E quando a palavra ela é liberada, um reboliço acontece, os ossos começam a se juntar, criam carne, criam pele, aí vem uma outra palavra liberada. Aos quatro cantos começam a soprar o vento e o Espírito começa a habitar naquele que outrora era osso seco, e ele se coloca de pé. E aí Deus está falando sobre a casa de Israel, a casa que estava morta, mas Deus estava trazendo vida. E eu quero terminar aqui deixando essa palavra, que nessa noite a palavra que foi liberada no vale, ela está sendo liberada no vale da tua vida, no vale da minha vida. Tu tens fé que esses ossos possam reviver? Tu tens fé que dentro da tua casa um reboliço pode acontecer? Tu tens fé que Deus vai mudar o cenário? Oh glória! Aí você vai dizer, tu sabes, Senhor. E eu encerro dizendo para ti que a palavra está liberada. Você é profeta de Deus, então use a autoridade que Ele te deu. Comece a profetizar dentro do vale de ossos secos. E esses ossos vão se levantar. O Espírito de Deus vai soprar dentro de cada vida. E um exército se colocará de pé para a glória de Deus.